Maravilhoso Deus e grandioso Pai, nesta noite, Jesus, mais uma vez nós queremos te agradecer por esta oportunidade, no qual o Senhor nos permite, Senhor, de poder chegar na tua casa, chegar na tua presença, e aqui, Senhor, poder te adorar e sentir a tua presença. Desde que entramos, Senhor, pelas portas desta igreja, nós podemos sentir a tua presença em nosso meio. Jesus, queremos te agradecer pelos louvores que foram entoados, Pai, mas nessa noite, Senhor, eu te apresento a vida desses irmãos, Senhor, que se encontram enfermos, esse irmão, Senhor, que acabou indo para a UTI. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu creio que o Senhor é poderoso para entrar neste momento, Senhor, lá na UTI e curar aquela enfermidade. Deus, se assim for da sua vontade, estende as tuas mãos sobre aquele lugar. Também a vida deste jovem Charlie, que se encontra enfermo, Jesus, tenha misericórdia, opera, Jesus, um milagre sobre a vida desses irmãos, porque nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus que opera milagre, num Deus que é poderoso para curar o enfermo. Deus, nessa noite eu te apresento, Senhor, a tua serva. Vem instrumentalizar ela, Senhor, para ser um canal de bênção para estes jovens, que ela possa entregar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em seu coração. Este é meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Esse aí eu roubei da Vanessa. Estou alegre de estar aqui nesta noite, neste lugar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Enquanto você está aí em pé, quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo 19, e nós leremos o versículo de número 9. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 9. Quantos irmãos localizam o texto bíblico? Quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nessa noite. Estou feliz de estar neste lugar. Fazia dias, meses, irmã Vanice, que não dava para nós estar aqui, mas aprove Deus estarmos neste lugar nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida, a vida do irmão Carlos, a toda essa juventude, a todos esses obreiros que Deus agraciou esse departamento com meninas, homens e mulheres cheios de Deus para pregar a palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por esta igreja nesta noite estar aqui reunidos neste lugar onde já sentimos a presença do Espírito Santo aqui. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo também, irmão Rafael, que está aqui. Ele disse: olha, faz tempo que eu não vou no culto da Madura. Eu disse: é hoje então o momento. Que Deus abençoe o servo do Senhor, também o Miguel, que já foi arrebatado ali e está ali sentindo a presença de Deus no seu banquinho, dormindo. E nós louvamos a Deus por estar aqui nesta noite, amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Versículo 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? A igreja, por bondade, tome seu assento nesta noite. Quero entregar algo que Deus colocou no meu coração nesta noite, mas eu quero fazer uma breve introdução aqui desta palavra. Nós bem sabemos que o livro de 1 Reis, fazendo um panorama deste livro, ele vai falar sobre a velhice e a morte de Davi. Também vai falar sobre a ascensão do seu filho Salomão ao trono. Também vai falar sobre a divisão do reino de Israel
em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E também no livro de 1 Reis nós vamos ver quando reis começam a reinar após a morte de Salomão. Reis que reinam sobre a nação, sobre o povo do norte, e reis que reinam sobre a nação do povo do sul. E quando nós olhamos para isso, os irmãos bem sabem que aqui estão, que nós encontramos muitos reis que reinaram sobre a nação do norte, o reino do norte, e foram reis que foram mal aos olhos do Senhor. Por outro lado, o reino de Judá, o reino do sul também, houve homens que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas porém, nós vamos ver alguns homens que se destacaram no seu reinado, como homens como Ezequias, como Asa, como Josafá. E quando nós olhamos para o livro de 1 Reis, nós vamos ver toda essa trajetória e essa narrativa do texto. Mas falando um pouquinho sobre o contexto político e histórico neste momento, nós vamos perceber que a nação de Israel, ou mais direcionada para o reino do norte aqui, pois a mensagem do profeta Elias está direcionada mais ao reino do norte. Nós vamos perceber que o contexto histórico e político é que um rei, que a Bíblia vai dizer, lá em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 31, que foi um rei que fez mais do que os outros reis, tudo que era mal aos olhos do Senhor. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que este rei que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, mais do que os outros reis que vieram antes e depois dele, nós vamos perceber que este rei ficou 22 anos reinando sobre a nação de Israel, sobre as 10 tribos de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele se casa, e você bem sabe disso, com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E quando a gente olha para esse contexto histórico e político, logo nós vamos ter a ideia como era o contexto espiritual e religioso neste momento. O contexto religioso era de decadência espiritual, pois este rei, ele levanta altares a Baal, bosques a Baal, e a Bíblia vai dizer que o povo está tão longe de Deus. E tanto o rei Acabe como Jezabel, eles desviam o povo ainda mais da presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, e eu quero nesta noite falar um pouquinho sobre a vida do profeta Elias. Nós bem sabemos que o profeta Elias, ele teve fases no seu ministério. E a primeira fase do profeta Elias é a fase do anonimato. 1 Reis capítulo 17, versículo 1 então a Bíblia vai narrar o aparecimento deste profeta chamado Elias. Mas nós bem sabemos que o profeta Elias, ele não apareceu de paraquedas. O profeta Elias, ele tinha uma história com Deus. Em 1 Reis 17 vai mencionar pela primeira vez o nome deste profeta, porém, ele já tinha uma história com Deus. Então, a primeira fase do profeta Elias é a fase do anonimato, aonde ninguém talvez sabia quem ele era. Talvez o seu nome não era conhecido, mas ele tinha uma história com Deus. A segunda fase do profeta Elias é a fase do aparecimento, aonde o capítulo 17 vai mencionar, quando esse chega na frente do rei Acabe e diz, não vai chover por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e meio. E depois ele disse, vai chover. E a Bíblia diz que choveu sobre a terra. E houve chuva sobre a nação de Israel, sobre o povo, sobre a terra. E quando nós olhamos para a segunda fase do profeta Elias, a fase do aparecimento dele, nós podemos perceber que essa fase há milagres, há sinais, aonde Deus usa esse profeta para falar com a nação de Israel, aonde Deus usa este profeta para falar com o próprio rei Acabe. Então essa segunda fase do profeta Elias, eu tomo para mim que nós olhamos como a melhor fase, a fase aonde Deus te levanta, a fase aonde Deus te coloca em lugares aonde você gostaria de estar, a fase em que Deus te usa e milagres acontecem, a fase onde Deus usa a tua boca para falar com pessoas e Deus cumpre com aquilo que você fala, porque você não fala de si, você fala de Deus. Mas a terceira fase, irmã Vanice, do profeta Elias, é a fase do deserto
e é a fase da caverna. Essa terceira fase é a fase que ninguém quer enfrentar. É a fase que eu e você não desejamos passar. Mas a verdade é que muitas vezes na nossa caminhada com Deus, eu e você passamos pela terceira fase. A fase do deserto, a fase da caverna. Mas quando eu olho para essas três fases do profeta Elias, eu quero me deter mais sobre a terceira fase do profeta Elias, a fase do deserto, a fase da caverna. Queridos, Deus me deu esta palavra no momento que eu estava refletindo, no momento difícil da minha vida, aonde Deus me deu essa palavra sobre o tema, as três vozes que Elias ouviu. As três vozes que Elias ouviu. E nessa noite eu quero falar sobre este tema. A primeira voz que o profeta Elias ouviu foi a voz de Deus. Se você tiver o seu exemplar da Bíblia aí, você pode abrir comigo em 1 Reis, capítulo 17, e versículo de número 1, aonde nós vamos ver Deus usando o profeta, aonde ele vai dizer assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja presença estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Se você perceber toda essa narrativa do capítulo 17, do capítulo 18, do capítulo 19, você vai ver uma sequência onde o profeta Elias, ele ouve a voz de Deus e ele toma uma atitude, ele tem uma ação diante daquilo que ele ouve de Deus. Então, eu separei algumas referências aqui. 1 Reis 17 e também o versículo de número 2 vai dizer assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, Deus dá uma instrução ao profeta Elias. Aí você vai ver no versículo 5, ele tomando uma ação, tendo uma atitude diante daquilo que ele ouviu de Deus. Versículo 5, foi pois e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Depois nós vamos lá em 1 Reis capítulo 17, versículo de número 8, olha o que diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, e no versículo de número 10 vai dizer, então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade estava ali uma mulher, viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. 1 Reis capítulo 18, versículo de número 1. Muito tempo depois vem a palavra do Senhor a Elias no 3º ano dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora o versículo de número 2. Partiu pois Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Nesses textos a qual eu fiz menção nesta noite, você pôde perceber que toda vez que Deus falava com o profeta Elias, vinha a ele a palavra de Deus, Deus falava com ele. Ele tinha uma atitude, ele tinha uma ação diante daquilo que ele ouvia. Então a primeira voz que o profeta Elias ouviu foi a voz de Deus. E toda vez que ele ouvia a voz de Deus, ele caminhava diante daquela voz que ele tinha ouvido. Mas a Bíblia vai nos dizer sobre a segunda voz do profeta Elias, ou a segunda voz que ele ouve. Qual é a segunda voz que ele ouve? É a voz de Jezabel. Isso está lá em 1 Reis capítulo 19 e versículo de número 2. Você bem sabe desse texto. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. A segunda voz que o profeta Elias ouve é a voz de Jezabel. E a voz de Jezabel aqui, ela representa literalmente o inimigo das nossas almas. Por quê? Porque Jezabel, ainda de ser uma mulher que adorava outros deuses, ela queria matar e a todo tempo ela queria exterminar os profetas do Senhor. Ela queria a todo tempo matar o povo de Deus escolhido do Senhor. Ela queria afastar o povo da presença do Senhor, fazendo com que esses adorassem outros deuses pagãos.
Então nesse texto, literalmente, Jezabel aqui representa o inimigo das nossas almas. E a segunda voz que o profeta Elias ouve é a voz do inimigo, ou a voz de Jezabel. Leia comigo em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então no capítulo 18 nós bem sabemos e vemos aqui que Jezabel destruiu ou matou muitos profetas. Mas um homem temente a Deus, mordomo chamado Obadias, ele se levanta para guardar 100 profetas. Então quando nós olhamos para a segunda voz que o profeta Elias ouviu, foi a voz do inimigo, foi a voz de Jezabel. E essa voz foi tão forte e tão influente na sua vida, que fez ele tomar algumas atitudes. Nesta noite, queridas irmãs e irmãos, jovens que aqui estão, eu quero colocar e deixar aqui uma palavra, para que entre no teu coração, e mais do que isso, você reflita nesta noite. Qual a voz que você tem escutado? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Perceba que a voz de Jezabel intimidou o profeta Elias. Perceba que a voz de Jezabel, a mensagem que ela manda ao profeta, deixa ele com medo, intimida ele de certa forma, que ele toma uma atitude drástica ao fugir para o deserto. Mas nesta noite o Senhor me trouxe neste lugar para dizer a esta igreja que as palavras do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida nesta noite estão caindo por terra sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Eu vim nesta noite desmascarar as mentiras do inimigo ao teu respeito. Eu vim nesta noite desmascarar as mensagens do inimigo na tua mente, no teu coração, dizendo que você não vai dar certo, dizendo que a tua vida vai ser sempre a mesma coisa, dizer que você não tem futuro, ou que a tua casa não tem jeito. Eu vim em nome de Jesus nessa noite, com uma palavra ao teu coração, dizer que todas as mentiras do inferno contra a tua vida, que todas as setas do maligno contra a tua casa, que todas as artimanhas dele contra a tua vida estão caindo por terra, estão sendo desmascaradas nesta noite, neste lugar. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Eu disse: Deus, eu quero ser uma profeta naquele lugar, para entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, dizer: ei, qual voz você está escutando? Qual é a voz que tem influenciado a tua vida? Perceba que nós vemos aqui nas referências a qual fizemos menção, que o profeta Elias ouvia a voz de Deus, tomava atitudes diante daquilo que ele ouvia. Mas quando ele deu vazão à voz do inimigo, ele tomou atitudes drásticas. Que voz eu e você estamos escutando nesta noite? O que tem influenciado os teus dias? Oh, aleluia! Qual é a voz que tem pairado no teu coração, que tem entrado na tua mente? Que coisas você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? A voz do inimigo que vem te intimidar, vem te colocar num lugar onde você não consegue sair. A voz do inimigo que deixa você paralisado. Qual é a voz que você está escutando? E o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: ei, aprenda a discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Aprenda a discernir a voz de Deus e a voz do inimigo. Porque a voz do inimigo, ela vem para te paralisar. A voz do inimigo, ela vem para te deter. A voz do inimigo, ela vem para te colocar medo.
Aleluia, a voz do inimigo paralisou o profeta Elias, porque a Bíblia diz que ele ficou com medo. Mas eu quero falar aqui e me deter um pouco mais na terceira voz que o profeta Elias ouviu. E esta, na minha percepção, é a mais difícil de nós discernirmos. Qual voz que o profeta Elias ouviu? A terceira é a voz dele mesmo. Capítulo 19 de 1 Reis e versículo de número 4. Olha o que diz. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. A terceira voz que o profeta Elias ouviu, e eu acho, na minha percepção, que é a pior voz de nós discernirmos e sabermos o que fazer diante dessas vozes, porque é todo tempo, 24 horas, aquela voz dentro de nós. Quando o profeta Elias ouviu a voz do inimigo, a segunda voz, a terceira gritou lá dentro dele, e ele disse: basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu a morte. E quando ele dá vazão à voz dentro dele, às emoções, e é lindo porque a palavra de Deus, ela nos instrui. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem? O Senhor, que sonda e esquadrinha o coração do homem. A terceira voz é a voz que grita dentro de você. É o conflito da tua alma interna todos os dias, que diz: ei, realmente é verdade. Aquilo que falaram ao meu respeito é verdade. A circunstância a qual eu estou vivendo é verdade. A terceira voz é perigosa, por quê? Porque o nosso coração é enganoso, as nossas emoções são enganosas. Ei, aleluia! Eu vim nesta noite dizer à igreja do Senhor neste lugar: não dá vazão à tua emoção, não toma nenhuma atitude baseada nas tuas emoções, porque você pode se perder diante das emoções, do conflito que está aí na tua alma. Mas eu quero nesta noite que você dê vazão à palavra de Deus, creia na palavra do Senhor. Ela sim é a base para nós tomarmos atitudes e agirmos diante daquilo que está na palavra do Senhor. A terceira voz é a voz que nos causa medo, sim. É a voz também que nos deixa num estado de isolamento. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em 1 Reis capítulo 19, e versículo de número 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Mas o versículo a qual eu quero ler está no versículo 3, que diz: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o moço. Quando nós damos vazão às nossas emoções e o conflito da nossa alma, a circunstância em que estamos vivendo, quando nós damos vazão ao conflito das emoções que estão lá dentro do nosso coração, da nossa alma, a primeira atitude que nós tomamos é deixar, é se isolar, é fugir das pessoas, é entrar num lugar aonde nós ficamos sozinhos, é ficar num lugar isolado. Mas nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui, o Senhor Jesus me trouxe neste lugar, o Espírito Santo te trouxe nesta noite, neste lugar, para dizer: ei, ouça aquilo que a palavra está dizendo nesta noite. Que voz você tem dado ouvido? Porque quando o profeta Elias deu vazão à voz interna da sua alma, ele teve medo,
E ele se isolou. Ele deixou o moço e seguiu o seu caminho. Aleluia. Queridos, estamos vivendo em um tempo difícil no nosso Brasil, no mundo. Aonde o nosso Brasil, aonde tem o maior quadro de ansiedade do mundo. E isso me assustou quando eu soube disso. Estamos vivendo em um tempo em que a depressão tem invadido os nossos corações, as casas, as famílias, os lares, na igreja. E às vezes a gente, irmãos, faz vista grossa com isso, dizendo crente não sente essas coisas. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Ei, dê vazão à voz de Deus nesta noite, dizendo: qual voz você está escutando? A voz do inimigo ou a voz interna que está aí dentro de você dizendo: ei, não vai dar certo mesmo. Eu sou essa pessoa difícil mesmo. Eu sou essa pessoa que não consigo ir para frente, desenvolver. Eu sou essa pessoa mesmo. Ou quando você olha para a tua casa e você diz: ei, não tem jeito mesmo aqui. O Espírito Santo me trouxe neste lugar para dizer a você: preste atenção naquilo que Deus está falando nesta noite. Que voz você está escutando? Que voz você está dando ouvido? Qual a voz que influencia o teu dia? Qual voz que motiva você a caminhar e a prosseguir? O Espírito Santo nessa noite está dizendo para mim e para você: ei, este lugar não é o teu lugar. Sai deste lugar. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite dizendo para você: as tuas emoções podem te trair. O que você está sentindo pode te trair. As emoções podem te trair. Então nesta noite eu quero dizer para você que aquilo que está na palavra de Deus, eu sempre digo que fé, ela não é uma emoção. Fé, ela é uma ação, ela é uma atitude, ela é uma decisão. Porque se nós crermos em Jesus somente quando eu sinto alegria, vai chegar o dia que eu estou triste e eu vou dizer: cadê a minha fé? Deus não existe. Se a minha fé estiver pautada naquilo que eu sinto, o dia que vier o dia mau, eu vou dizer: onde está Deus? A tristeza invadiu meu coração, aonde está o Senhor? Nesta noite eu estou falando algo, queridos e queridas irmãs, porque o Espírito Santo falou ao meu coração nesta tarde, que há 3 vozes que muitas vezes estão com nós dia a dia, mas essa terceira voz, ela está conosco todos os dias, a todo momento. E quantas pessoas desistiram na caminhada porque deram vazão à voz que estava lá dentro? Quantas pessoas que começaram a caminhar contigo pararam? Eu não vim aqui, queridos, nesta noite falar algo que você vai dizer: que mensagem bonita. Eu vim aqui nesta noite porque eu tenho temor da tua alma. Eu tenho temor da minha alma. Quantas pessoas caminharam, começaram contigo? Quantos jovens começaram contigo e pararam? Quantas pessoas estavam contigo na caminhada e desistiram? Por quê? Porque deram vazão à voz interna da sua alma, dizendo: ei, o que adianta ir na igreja? As coisas continuam a mesma. O que adianta cantar? O que adianta pregar? O que adianta evangelizar? O que adianta orar? As coisas não mudam. Ei, não dá vazão à voz que grita na tua alma nesta noite, mas ouça a voz do Espírito de Deus dizendo a você: ei, aquele que começou a boa obra é fiel para completar.
Se você sentir de adorar Jesus nesta noite, você adora, porque nesta noite cadeias estão caindo por terra neste lugar. Em nome de Jesus, toda seta, toda artimanha, todo pensamento contrário, toda obra maligna, todo pensamento de destruição, de morte, de depressão, de ansiedade, nesta noite o Senhor está derrubando. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Você vem na igreja, você vem bonitinho, você pega a sua roupa, a sua melhor roupa, você pega a sua Bíblia, você vem ao culto adorar o Senhor, mas só Deus sabe o que você passa na tua casa, só você sabe o que você passa na tua escola, só Deus sabe o que você passa no seu trabalho, só Deus sabe quando você entra no seu quarto e está só você e Deus. Você olha no espelho e diz: ei, eu não presto para nada mesmo. Mas Deus está dizendo nesta noite: ei, você é filho amado, escolhido de Deus, comprado com o precioso sangue de Cristo. Não foi ouro nem prata que fostes comprado, mas fostes comprado com o precioso sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Estamos vivendo em um tempo em que a internet diz quem somos. Estamos vivendo em um tempo em que aquele que é influente diz quem somos. Não, quem diz que nós somos em Deus é a própria palavra que diz: aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Ele disse: não vos chamareis mais de servos, mas agora de amigo. Estamos vivendo em um tempo em que tudo ao nosso redor nos influencia. E eu não estou dizendo que isso não é bom, mas tudo há um equilíbrio na nossa vida. E muitas vezes estamos vivendo em um tempo em que damos vazão às vozes que estão nas circunstâncias no mundo, na internet, aonde nós fomos. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a voz que tem que prevalecer no meu e no teu coração é a voz de Deus, é a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, a palavra do Senhor, queridos. O Espírito Santo falava e me lembrava, irmã Vanice, daquele retiro em que nós estivemos ali na barragem de Sanchuri. Eu me lembrava daquele retiro. Eu dizia: meu Deus, coisa linda aquilo que aconteceu naquele lugar. Hoje em dia nós não vemos mais isso. Jovens que amam a presença de Deus e que almejam e desejam pela presença de Deus. E é por isso que o inferno se levanta contra essa obra, contra essa igreja. É por isso que o inimigo se levanta contra a tua vida, jovem. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele não te tira de dentro da igreja, mas ele te deixa paralisado aí. Ele te deixa num lugar de conforto, ou ele te deixa paralisado, que você não consegue caminhar, que você não consegue desenvolver, que você não consegue andar. Mas Deus nessa noite está dizendo: ei, esta voz que está na tua alma, que grita dentro de você, esse conflito que está dentro de você aí, que só Deus sabe. O Senhor nessa noite veio nos trazer entendimento, instrução, conselho para nós. É a palavra que define quem somos. É a palavra que diz quem nós somos em Deus. E nós somos filhos amados. Ele nos comprou com precioso sangue. Aleluia. Eu não sei o que você escutou durante esses dias. E muitas vezes aquilo que nós ouvimos, eles muitas vezes nos desmotivam, entristece o nosso coração. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos não é tão agradável. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos, e muitas vezes esse julgamento sai de nós mesmos.
Mas eu quero te dizer nesta noite que toda voz que vem para te paralisar, que vem para te colocar medo, que vem para te colocar num lugar de isolamento, que vem para te trazer desânimo. Olha o que diz o versículo de número 5: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. O profeta estava num cansaço físico, emocional tão grande, que ele se deitou debaixo de um zimbro. E ali ele queria ficar, ele não queria sair daquele lugar. Pessoas entraram aqui nesta noite com a sua vida emocional esgotada, com o seu físico esgotado. O Senhor nos trouxe neste lugar para dizer: eia, aquilo que está sobrecarregando a tua vida nesta noite, Ele vai tirar o peso, Ele vai alinhar as tuas emoções, Ele vai equilibrar a tua vida emocional. Nesta noite Ele nos trouxe neste lugar para dizer: ei, você está cansado, você está esgotado, mas há uma palavra de Deus para você nesta noite, para animar a tua alma, para levantar, para te dar força nesta noite, neste lugar. A Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu percebo que o que fez a diferença não foi o pão e nem a água que o profeta comeu. Não foi o pão. E aqui nós podemos representar o pão como a palavra de Deus e a água como o Espírito Santo. Mas ali literalmente era pão e água. Mas o que foi que mudou então? Olha o que diz o versículo de número 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, e o que ele fez? Voltou a dormir. Mas o versículo 7: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o teu caminho, ou o caminho te será sobremodo longo. Mas o versículo 8 diz assim: levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Perceba que pela primeira vez ele come e bebe e volta a dormir. Então não foi o pão, nem a água. Mas pela segunda vez, a Bíblia diz no versículo 8 que ele se levanta, e então ele come o pão, e ele bebe a água, e ele começa a caminhar. E a força daquela comida deu força para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o monte Horebe. O que mudou então? Não foi o pão e a água, foi a atitude do profeta de se levantar. Não adianta nós virmos à igreja, ouvirmos uma palavra boa, coisa linda eu ouvi o grupo cantar, coisa boa eu ouvi o irmão David cantar, a Júlia cantar. Que lindo nós ouvirmos os louvores, é lindo, alegra a nossa alma. Mas não basta, irmã Vanice, nós ouvirmos a palavra, não basta nós ouvirmos os louvores, levantarmos a nossa mão, abrirmos a nossa boca aqui. É preciso levantar, é preciso tomar uma atitude diante de Deus. Quando o profeta se levanta, e então a água e o pão fizeram efeito na vida dele. A voz de Deus nesta noite está gritando ao teu coração neste momento. A palavra de Deus está gritando no teu coração nesta noite, dizendo: ei, levanta, ergue a tua cabeça, vamos caminhar, vamos prosseguir. Não deixe as vozes do inimigo, a voz interna da tua alma, dizer e paralisar a tua vida de uma maneira que você não consegue mais orar, de uma maneira que você não consegue ser mais agradável, de uma maneira que você não consegue mais estar em comunhão, de uma maneira que você não consegue mais se alegrar com a tua família, de uma maneira que você não consegue mais sentir a alegria de viver. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite: levanta. E não é um levantar somente uma atitude aqui física, não.
levantar nossa mente, levantar o nosso coração para o alto. Como disse o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia vai dizer que então, a voz que o profeta Elias começou a ouvir foi a voz de Deus. E depois ele deixou que a voz do inimigo influenciasse a sua vida. E depois ele deixou que a sua voz interna influenciasse a sua vida. Mas eu glorifico a Deus, porque o profeta Elias, ele termina essa narrativa e a sua vida com Deus aqui na terra, ouvindo a voz de Deus. O versículo 9 diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, lhe dizendo: o que fazes aqui, Elias? O versículo 13 diz: ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O versículo 15 disse: disse-lhe o Senhor: vai. Ele deixou que a voz do inimigo influenciasse a sua vida. Ele deixou que a voz interna dele mesmo influenciasse a sua vida. Mas quando nós lemos os versículos a seguir, nós vamos ver que ele permitiu que a voz que deveria prevalecer na vida dele era a voz de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, neste lugar. E talvez se eu souber como você chegou, eu posso até ficar um pouco triste, tentar te ajudar. Mas muitas coisas não é possível nós ajudarmos alguém. Muitas são possíveis, mas algumas só Deus. Mas eu quero dizer para você, independente de como você chegou aqui, a voz que eu e você vamos sair daqui ouvindo é a voz de Deus. É a voz do Senhor dizendo quem somos e para que Ele nos chamou e para qual é o nosso destino e nosso propósito. O nosso destino e nosso propósito não é aqui, mas o nosso propósito e destino é o céu. É para lá que vamos. Eu quero te convidar a você se pôr em pé nesta noite. Eu resumi essa mensagem, queridos, porque eu quero fazer um convite todo especial a você nesta noite. Que voz que eu e você temos ouvido. Eu quero te convidar a você passar aqui na frente nesta noite. Eu quero te convidar a você passar aqui na frente. Nós vamos orar nesta noite. Talvez você venha na sua mente alguma pessoa. Eu quero que você ore por ela nesta noite. Talvez nessa noite você entrou aqui batalhando, lutando, porque você não viu uma mudança que você gostaria. Mas eu quero te dizer que a voz de Deus é a voz que tem que prevalecer na minha e na tua vida, porque Ele disse que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. E se Ele falou, está falado. Se Ele liberou uma palavra ao teu respeito, está falado, e Ele vai fazer no tempo dEle. Eu quero te convidar, eu não sei se alguém pode louvar o Senhor com um hino. Aleluia, enquanto eles louvam o Senhor, eu quero te convidar a você passar aqui na frente. Mas eu quero dizer para você, ei, venha crendo, venha acreditando que a voz do Senhor é maior que a voz do inimigo. Que a voz do Senhor é maior que esta voz que grita na tua alma. Sabe esse conflito de emoção que um dia você está alegre, outro dia você está triste. Um dia você está lá em cima, como Davi, você está lá lutando com o gigante. Outro dia você está dentro do palácio escondido, não quer ir para a guerra. Sabe esses conflitos? Essa guerra de conflito, nessa emoção aí, esses sentimentos que estão no seu coração, na sua alma. Jesus nessa noite diz, Ele vem para te reposicionar. Ele vem para te alinhar. Ele vem para te colocar no lugar. Ele disse, volta, vai. Você tem muito o que fazer ainda. A caverna não é o teu lugar, o deserto não é o teu lugar. Debaixo da árvore não é o teu lugar. Debaixo desse zimbro não é o teu lugar. Volta, porque tem muito a fazer. Esses conflitos internos, a voz do inimigo não pode nos deter. Enquanto os irmãos louvam o Senhor nessa noite, e você adora o Senhor aonde você está, você glorifica o Senhor, nós vamos começar a adorar e clamar, a invocar o nome do Senhor nesta noite, neste lugar. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia.
Tua graça nunca falha. Espírito de Deus. Todos os dias Ele convence, eu o estou em Espírito de tuas Deus. mãos. Aleluia. Desde quando me levanto Aleluia. até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Feche teus olhos, fale com Deus. Diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Me ajuda, Pai. Eu parei, eu desisti, eu desanimei, porque eu dei ouvido à voz do inimigo, porque eu deixei que as vozes que estão ao meu redor influenciassem a minha vida. Peça para o Espírito Santo nesta noite te ajudar. Que me guie, meu fogo na escuridão. Oh, Jesus. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Ai, Todo Jesus. tempo tu és tão bom. Ai, Jesus. Com Aleluia. todo fôlego que Deixa a voz que está tocando na tua alma, no teu coração, no teu espírito nesta noite. da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Baramaia, Muriabastuiderebicalamaia, Choriabacaia. Eu vim com uma responsabilidade nesta noite aqui, para você saber identificar quais as vozes internas ou muitas vezes exteriores que estão à tua volta. Eu não vim aqui, queridas, dizer coisas que você já sabe, mas eu vim aqui dizer aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração a pessoas aqui nesta noite que estão dando vazão a vozes externas ou até mesmo a voz interior da sua alma, e tem parado e tem desistido. Está mais preocupado com o que o outro pensa do que aquilo que Deus fala ao seu respeito. Está mais preocupado com a emoção que está lá dentro dizendo: ei, você não é ninguém, com a tristeza da tua alma, do que para aquilo que a palavra diz ao teu respeito. Aleluia! Não há nada igual, Aleluia! não há nada melhor. Nós não vamos perder, Mavanice, os jovens, os adolescentes, as a crianças. esperança viva. Dentro de um quarto com telefone, nós não vamos perder esta geração. Tua presença. Para as influências deste século dizendo: ei, Eu provei. você pode isso, você pode aquilo. Não, mais doce nós vamos nesta noite declarar e profetizar que a nossa geração está pautada, definida naquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Tua presença. Você consegue adorar Jesus nesta noite aqui? Você consegue adorar Ele aqui neste lugar? Vem
Você consegue dizer para Ele: Senhor, me ajuda. Você tem humildade para dizer: Senhor, me ajuda. Há um conflito que grita na minha alma. Você tem humildade para dizer: Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo Aleluia, do meu coração. Aleluia, aleluia. Vem, Espírito de Deus. Comece a invadir o coração desse jovem. Comece a invadir o coração deste moço, dessa moça. Comece a invadir o coração da tua igreja nesta noite. Porque nós estamos aqui querendo ouvir a tua voz. Nós estamos aqui nesta noite querendo ouvir a voz de Deus que vem do alto. A voz que diz quem somos. A voz que diz que nós somos mais do que vencedores. A voz que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. A voz que diz: tudo posso naquele que me fortalece. A voz que diz que veio para desfazer as obras do diabo. A voz que diz ao nosso respeito que somos filhos amados, escolhidos por Deus. Esta voz nós queremos ouvir esta noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu quero fazer algo que o Espírito Santo nesta noite colocou no meu coração. Eu quero que você abrace quem está do teu lado nesta noite. Um irmão, abrace um irmão. Uma irmã, abrace uma irmã. Meu Deus, há uma graça de Deus aqui, irmãos. Ele também trabalha de forma suave, doce, amorosa, sabia? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi Ele que te trouxe neste lugar. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te colocou nessa família. Muitas vezes você diz: porque eu estou nessa família, eu não quero te ter obrigação nenhuma. Foi Ele que te deu, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos. Foi Ele que te deu esse dom. Foi Ele que te deu uma promessa. Há conflitos que querem nos paralisar, nos deixar com medo. Mas nessa noite Ele nos trouxe aqui para dizer: está vencido tudo que vem contra o Senhor, contra a minha vida, contra a tua vida. Jesus vai começar a renovar pessoas aqui. Abrace alguém que está do teu lado aí. Deixa Deus te renovar. Deus vai curar pessoas aqui, irmã Vanice. Deus vai curar pessoas aqui da alma nesta noite. Deus vai curar pessoas da alma aqui que estão há muito tempo sofrendo, ninguém sabe. Mas há um conflito interno dentro dele que ninguém sabe. Nem pai sabe, nem mãe sabe, não conta pra ninguém. Jesus te viu lá no teu quarto, Jesus te viu na tua casa. E Ele te diz nessa noite: ei, eu vim ao teu encontro. Eu tenho cura pra você. Eu tenho equilíbrio, eu tenho realinhamento para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Agora nesse lugar algo grande acontecerá. Se
Rebassore amande rebacana marabaia chore baia. Yahvé, Rafa, Elohim, Deus poderoso, aleluia. Nós vamos orar nesta noite, Pai. Nós estamos na Tua presença neste lugar, Senhor. Nós cremos que Tu está aqui nesta noite, poderoso. Tu está renovando pessoas, Tu está alinhando, Pai, emoções que estavam, Senhor, desequilibradas, conflitos internos. Tu está colocando no lugar, Tu está realinhando, Tu está direcionando aqui jovens, moças e moços, Senhor. Nós não vamos perder esta geração, nós não vamos perder os nossos filhos, nós não vamos perder, Senhor, os jovens, os adolescentes, para este mundo, para essa influência maligna que se levanta contra a Tua igreja. Nós não perderemos, Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Meu Deus, começa a renovar a vida de cada um deles agora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, começa a tocar, Senhor, começa a tocar, começa a renovar, Espírito de Deus, começa a encher do Espírito Santo, começa a encher de graça, de ousadia, intrepidez, Senhor, da Tua palavra. Começa a dar autoridade para Ele agora, começa a despertar os dons que há na vida dele, em nome de Jesus, Senhor. Coloca na sua vida autoridade, graça do céu, unção do alto, revestimento do Espírito Santo. Meu Deus, se manifestará.